Você já ouviu falar no dia em que o sol parou? Não é ficção. Um dos maiores milagres da história aconteceu quando Josué, em plena batalha, fez algo que nunca imaginávamos ser possível. Ele fez o sol parar no céu. Você consegue imaginar isso? Como será que ele conseguiu? Fique com a gente e descubra. Agora, imagina a cena. Josué, líder do povo de Israel, em uma batalha difícil, com a vitória ainda incerta. O sol está se pondo e ele sabe que precisa de mais tempo para derrotar seus inimigos. Então, ele faz uma oração ousada e pede algo que ninguém jamais pediria: que o sol parasse. E o que aconteceu? O impossível aconteceu. O sol literalmente parou no céu. Mas como isso foi possível? O que motivou Josué a pedir algo tão extraordinário? No vídeo de hoje, vamos mergulhar nessa história incrível e entender como essa estratégia de fé e coragem fez toda a diferença naquela batalha histórica. Vamos viajar para o momento tenso em que Josué estava à frente do povo de Israel. Imagine a cena. 5 reis poderosos, com exércitos bem armados, se uniram para atacar os israelitas. Eles sabiam que, se derrotassem Josué e seu exército, poderiam esmagar a esperança do povo de Israel e destruir a possibilidade de um futuro em Canaã. Para esses reis, era uma questão de sobrevivência. Mas para Josué, era a chance de cumprir a promessa de Deus. Agora, pense bem. Josué não tinha um exército grande como o dos reis inimigos. Ele tinha homens corajosos, mas ainda assim, os inimigos tinham a vantagem numérica e o terreno favorável. Imagine como Josué se sentiu ao ver o inimigo cercando seu povo. Qual seria a reação de qualquer líder nesse momento? Insegurança? Medo? Mas Josué não cedeu ao medo. Ele olhou para o céu, confiando que Deus estava com ele. Ele sabia que a batalha não era dele, mas de Deus. E isso fez toda a diferença. Em vez de entrar em pânico ou se desesperar, Josué manteve sua fé firme. Ele sabia que a promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó não falharia. Deus tinha um plano. E aqui está o ponto crucial. Enquanto os 5 reis se preparavam para atacar, Josué tomou uma decisão estratégica. Ele não só enfrentou o exército inimigo com coragem, mas também pediu ajuda a Deus. Ele sabia que, sem Deus, não havia vitória. Mas com Deus, até o impossível era possível. Imagine a tensão da batalha. O sol estava se pondo, e Josué sabia que, sem luz, ele e seu exército estariam em desvantagem. Mas ele confiava tanto na presença de Deus que sabia que a luz do sol não era apenas necessária para vencer a batalha. Era essencial para cumprir o propósito divino. E então, algo impressionante aconteceu. Josué não aceitou as limitações do tempo, ele acreditava que Deus poderia fazer o impossível acontecer para garantir a vitória. O que você faria em uma situação assim? Quando a vida parece difícil e você está diante de uma batalha que parece impossível, será que você tomaria uma atitude de fé como Josué? Pediria ao Senhor um milagre para que as circunstâncias mudassem a seu favor? Josué não aceitou o que parecia ser o fim da batalha, ele acreditava que Deus poderia intervir de uma forma extraordinária. Agora, imagine-se naquele campo de batalha, com as espadas batendo, os gritos das tropas ao fundo, o suor e a tensão no ar. O sol se pondo rapidamente, e a luta ficando cada vez mais difícil. É nesse momento que Josué se volta para Deus, e com fé e coragem, toma uma atitude radical. Ele sabia que Deus estava com ele e, com isso, sabia que nada poderia detê-lo. Agora, chegamos ao momento crucial dessa história. Josué, vendo a batalha se intensificar e o tempo passando rapidamente, sabia que a vitória era urgente. O sol estava se pondo, e ele não tinha muito tempo para derrotar os 5 reis e seus exércitos. Mas, ao contrário de qualquer outro líder que talvez tivesse pensado em se render ou recuar, Josué tomou uma decisão que poucos teriam coragem de tomar. Ele orou. Mas não foi uma oração qualquer. Josué, cheio de fé e coragem, se dirigiu a Deus com um pedido audacioso, algo impensável para qualquer um. Sol, pare sobre Gibeão, e você, lua, sobre o vale de Aijalon.
Essa não foi apenas uma oração de petição, foi uma oração ousada, cheia de fé. Josué estava pedindo a Deus que controlasse o movimento do sol e da lua, algo que, humanamente, parecia impossível. Agora, pare e pense. Já pensou em fazer uma oração assim? Já teve um momento em que, diante de um problema grande, você pediu algo impossível para Deus? Talvez você tenha se sentido pequeno diante de uma situação que parecia fora de controle. Josué estava nessa mesma situação, mas ao invés de se sentir impotente, ele se agarrou à fé. Ele sabia que Deus é o Criador do universo, e que nada estava fora de seu controle. Imagina o que aconteceu naquele momento. Josué, líder de um povo em luta pela sobrevivência, não pediu algo pequeno, mas algo grandioso. Ele confiava tanto em Deus que acreditava que a própria natureza poderia ser moldada para cumprir o propósito divino. Quando você ora dessa forma, você não só expressa a sua fé, mas também a sua confiança em um poder superior que vai além das limitações humanas. Mas o que nos leva a pedir algo assim? Josué não estava orando por algo egoísta. Ele sabia que a batalha não era apenas pela sobrevivência dos israelitas, mas pela promessa de Deus. Ele acreditava que Deus, em sua soberania, estava ao lado deles para realizar a sua vontade. Ele não pediu por sua própria glória, mas pela glória de Deus e pelo cumprimento da missão divina. Isso nos faz refletir. Quantas vezes fazemos orações limitadas, pedindo por algo pequeno, sem entender a magnitude do que Deus pode fazer? Quando você enfrenta seus próprios inimigos ou problemas na vida, dificuldades no trabalho, relacionamentos difíceis, e você acredita que pode fazer orações tão ousadas quanto a de Josué? A oração de Josué não é apenas um exemplo de fé, mas também um chamado para confiar em Deus em qualquer situação, por mais impossível que pareça. A fé de Josué foi uma chave para acessar o impossível, e isso fez toda a diferença. Ele acreditava que Deus podia parar o sol para garantir a vitória. E isso, meu amigo, é uma lição para todos nós sobre o poder da oração audaciosa. O milagre do sol parado não foi só um espetáculo sobrenatural, foi um divisor de águas. Com o sol suspenso no céu, Josué teve o tempo que precisava para garantir a vitória completa. Os inimigos, antes confiantes de que venceriam com a chegada da noite, agora estavam completamente desorientados. Imagine só o impacto psicológico sobre os 5 reis que estavam contra Josué. Eles estavam no campo de batalha, esperando a noite chegar, quando de repente, o sol continua a brilhar, e suas forças começam a desmoronar. Você já parou para pensar no poder de um momento como esse? Não apenas pelo milagre, mas pela mensagem que ele trouxe. Deus não apenas deu tempo a Josué, mas ele quebrou o espírito dos inimigos. Eles ficaram atônitos, sem saber o que fazer diante de uma situação impossível. Mas não foi só o milagre do sol. Josué, com esse tempo extra, fez o que qualquer líder sabia que tinha que fazer. Ele aproveitou a oportunidade para derrotar completamente o exército inimigo. A vitória foi certa. Agora, pense. Você já se sentiu, de alguma forma, desorientado por um obstáculo tão grande que parecia não ter saída? A sensação de estar no meio da batalha, sem saber o que fazer, com o tempo correndo contra você? Talvez, no seu caso, o sol ainda não tenha parado, mas o que essa história nos ensina é que, quando Deus está no controle, Ele pode transformar qualquer situação e te dar exatamente o que você precisa, e no tempo certo. Josué foi além da vitória física, ele mostrou que um líder de Deus sabe usar as oportunidades. E é aí que entra o grande ensinamento. Não é só o milagre, mas como você age diante dele. Josué poderia ter se contentado com uma vitória parcial, mas ele aproveitou a chance que Deus deu e venceu completamente. Ele sabia que, quando Deus abre uma porta, é para passar com tudo. Agora, pense na sua vida. Há alguma situação onde você se sente perdido, como se o tempo estivesse passando e você não estivesse avançando? A história de Josué nos desafia a não deixar o tempo extra o que Deus nos dá escapar. A vitória não está só na solução do problema, mas em como você reage a ela. Você está pronto para agir com coragem, mesmo quando a situação parece incerta? E a maior lição: quando Deus age em sua vida, Ele não faz de qualquer maneira.
Ele te dá tudo o que você precisa para completar a missão. Josué, com o tempo extra, aproveitou a oportunidade para garantir que os inimigos fossem completamente derrotados. E nós, quando Deus nos dá mais tempo e recursos, estamos prontos para aproveitar tudo o que Ele nos oferece. Quando a batalha finalmente chegou ao fim, e os inimigos de Josué foram derrotados, algo maior do que a simples vitória militar aconteceu. Josué não estava apenas derrotando um exército, ele estava cumprindo uma promessa que Deus fizera a Abraão. Cada passo, cada batalha, estava se desenrolando como parte do plano divino para o povo de Israel. A vitória em Gibeão não foi apenas sobre vencer inimigos, mas sobre garantir que o propósito de Deus se realizasse na terra prometida. Agora, você já se perguntou como seria viver debaixo de uma promessa? Algo que Deus declarou para você, mas que exige uma ação constante, uma fidelidade para que seja cumprido? Josué sabia que não se tratava apenas de vencer os 5 reis, mas de caminhar passo a passo no plano maior de Deus. E esse plano exigia confiança total, não só nos momentos fáceis, mas principalmente nos momentos difíceis. Você já se sentiu parte de algo maior, mesmo quando os desafios pareciam intransponíveis? Josué fez isso de forma brilhante. Ele entendeu que a sua obediência a Deus não só trazia vitórias pessoais, mas estabelecia um legado para gerações futuras. Quando Deus age na sua vida, Ele não está apenas agindo no seu presente, mas está construindo algo duradouro. O que você faz hoje, em fidelidade a Deus, pode ter um impacto que vai muito além do que você imagina. A batalha de Josué em Gibeão não era apenas sobre aquela geração, porque ela impactaria toda a história de Israel. E sabe o que é fascinante? A resposta de Deus à oração de Josué não foi apenas um milagre isolado, mas a confirmação de que Deus está sempre ao lado de quem é fiel ao seu propósito. Josué sabia que, se fosse fiel, Deus sempre abriria o caminho, até mesmo através de milagres extraordinários. Ele não era apenas um líder militar, mas um líder espiritual, e isso o tornou parte ativa do plano de Deus. Agora, pense. Será que você vê sua vida com a mesma perspectiva? De que cada luta, cada vitória, faz parte de um plano divino maior? Josué foi um instrumento de Deus, não só para alcançar vitórias temporárias, mas para garantir que a promessa fosse cumprida para o povo de Israel. E você, em sua vida, como tem se colocado diante do plano de Deus? Cada pequena atitude de fé pode se transformar em uma grande vitória, algo que reverbera por toda a sua jornada. Por mais difícil que a batalha pareça, o legado de Josué nos ensina que, com fidelidade a Deus, o que você vive hoje se torna uma fundação para o futuro. Se Deus fez promessas para você, a pergunta é: o que você está fazendo para caminhar na direção delas? E assim, chegamos ao fim dessa incrível história de fé, coragem e milagres. Se você ficou até aqui, muito obrigado por nos acompanhar. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar esse no seu WhatsApp para que mais pessoas possam conhecer essa e outras histórias. Até o próximo vídeo.